Levante a mão. Tem alguém nos visitando? Alguém que não é ainda membro aqui da nossa igreja? Temos alguém? Deus abençoe os irmãos, são todos nossos. Ali o Norberto ali, abençoe. Bem-vindo. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia. Nós seguimos no nosso estudo, né? Ou a nossa síntese da primeira epístola de Coríntios. Estamos falando sobre 1 Coríntios. Assim como você está, nós vamos ler o capítulo de número 3, por gentileza. A hora passa depressa. Nós encerramos o livro de Atos dos Apóstolos e Deus nos dirigiu a iniciarmos a primeira epístola aos Coríntios. O nosso culto de terça-feira, ele é um culto que nós abordamos, não é? Mais, digamos assim, pausadamente as Escrituras. Nós meditamos um pouco. E não é a nossa pregação da terça, ela não tem aquele ritmo, né, que às vezes os irmãos estão acostumados nos demais cultos, né? É um culto para nós pensar, é um culto para nós meditar na palavra de Deus. E eu tenho procurado obedecer à voz do Espírito Santo. Deus tem me cobrado, né? Já faz alguns anos que eu milito nesta área, desta forma, trazendo a palavra de Deus, né, e aplicando ela à igreja. E a primeira epístola aos Coríntios, ela desde o primeiro capítulo que nós começamos, Deus tem falado muito conosco, porque esta carta ela foi escrita para a igreja de Corinto, baseada em informações, eu já falei aos irmãos, de um membro da igreja, né, que alguns acham que era uma mulher, outros não afirmam que era uma mulher, chamada Cloe. Essa pessoa visitou o apóstolo Paulo em Éfeso e levou para Paulo a informação de alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E baseado nessas informações, é que Paulo escreve essa epístola. Então os irmãos vão ver que até o capítulo de hoje, ainda é tranquilo, está tratando das questões partidárias da igreja, dos grupos, né? Está tratando a igreja, né? O que é uma verdadeira igreja, mas a partir do capítulo 4, os irmãos verão aqui que estavam acontecendo alguns pecados nesta igreja de Corinto, terríveis, né? E o pior não era que havia pecado na igreja, porque haver pecado no meio do povo, isso é normal, não deveria, mas existe. Você concorda comigo? Quem não peca, né? Quem não peca? Mas o problema de Corinto não era apenas que havia pecado na igreja. Havia pecados na igreja e ninguém fazia nada. Porque o pecado, irmãos, é uma doença. O pecado é um câncer. E alguém diz assim: ah, mas câncer não tem cura, pastor. Mas o pecado, irmãos, ele pode ser curado. Amém? Porque se nós não nos libertarmos do pecado, nós não seremos salvos. Hoje se vê muitas igrejas jogando confete no seu povo, jogando, não é, palavras persuasivas, pregações de autoestima, pregações de ânimo. E tem muita gente que, infelizmente, corre atrás disso.
só de palavras boas, palavras, não é, que alimentam o ego. Mas a Bíblia nos prova que o que nos edifica, irmãos, é o evangelho genuíno e a purificação da nossa alma de todo pecado. Capítulo 3, 1 Coríntios, sentados mesmo. Quem achou, diga amém. A epígrafe do texto diz: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nesta parte, permanecer, esse receberá galardão. Verso 15, vamos ler até o final, irmãos, deste capítulo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Levante a sua mão assim. Pai amado, te louvamos pela leitura da tua palavra, pela vida desta igreja santa, redimida, comprada com o sangue puro, precioso que o Senhor verteu ali na cruz. Ah, Senhor, nós queremos a edificação do teu reino. Não, nós não queremos o inchaço da igreja, mas o crescimento da igreja. Nós não queremos, Senhor, a numerolatria, nem a numerofobia, mas nós queremos, Senhor, uma igreja fundamentada na tua palavra,
que sobreviva aos ventos, às chuvas fortes das heresias, e que possa um dia entrar no céu pelas portas, porque lá eu sei que irei de prestar contas ao Senhor pelo rebanho. Por isso aqui estou, Senhor, me dedicando a este trabalho, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem agradecer a Deus, amém? Meus amados irmãos, este texto por si só, ele já nos traz um ensinamento profundo, porque Paulo vai falar agora a respeito daquilo que nós precisamos saber sobre a igreja, O que é a igreja? No capítulo 1 nós já estudamos, eu vou fazer aqui um retrospecto rápido. No capítulo 1 o apóstolo Paulo fala da vocação, da nossa chamada, Da forma que Deus nos chamou para pregar o seu evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho da sua essência, que é a palavra da cruz, que ele chega nessa cidade, uma cidade filosófica, de uma cultura muito forte, filosófica, dos pregadores da filosofia, dos amantes da filosofia grega. E Paulo chega lá no capítulo 1 falando sobre a sua vocação, sobre o ministério que Deus lhe deu. E ele contrasta toda aquela sabedoria humana, daqueles homens que pregavam sobre grandes deuses, da mitologia grega, homens imortais, homens que fizeram tantas proezas. E Paulo chega lá falando de um carpinteiro de Nazaré que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E ele dá um choque naquela gente que não querem acreditar nele. Mas Paulo fala da sua vocação, ele diz que a sua palavra não havia sido fundamentada, o seu evangelho, a palavra que ele trazia não era persuasiva, mas era demonstrada pelo poder e autoridade do Espírito Santo. No capítulo 2, Paulo nos mostra a essência do evangelho, nós estudamos aqui na outra terça. Paulo nos fala que o evangelho, irmãos, a sua base é a cruz de Cristo. Que nenhum evangelho ou nenhuma mensagem, nenhuma igreja terá êxito se ela remover a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a base do cristianismo. É o elevador que nos tira do andar de baixo do pecado e nos coloca num nível acima. Quando ele diz que a palavra da cruz era loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Agora hoje, no capítulo 3, Paulo vai falar sobre a igreja, ou o que nós precisamos saber sobre a igreja. Que igreja é essa? Que povo é esse? Não é quais as figuras básicas, fundamentais da igreja? E eu quero destacar aqui 3 que Paulo fala. Primeiro, a igreja como família. Segundo, a igreja como um campo. E terceiro, a igreja como um templo, santuário de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o capítulo 3, e os irmãos leram aí comigo, o apóstolo Paulo já começa, ele inicia chamando a igreja de meninos, chamando aqueles crentes de crianças, chamando eles de imaturos. E quando ele começa, ele já vai dizendo: eu não pude falar com vocês como a espirituais. Ele disse: eu não pude falar com vocês no meu nível, na minha língua, na profundidade que eu tenho com Deus. Ele disse: eu não pude, mas eu tive que falar com vocês como carnais, como a meninos em Cristo. Quando Paulo chega, irmãos, trazendo essa exortação, e se você olhar o verso 2, ele vai dizer ali: com leite vos criei, não é? E não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis, porque sois carnais.
O que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo que aquela igreja, ela não tinha ainda uma profundidade com Deus. Sempre há divergências nesse texto aqui entre os pregadores, entre os ensinadores, a respeito do leite, né, e da carne. Você sabe que o leite é o alimento que se dá para o recém-nascido. Toda criança, quando nasce, a grande maioria das crianças são amamentadas pela própria mãe. Não é naquele leite materno, algumas não amamentam, não pode amamentar. Então, é claro, a criança vai ter que usar um outro tipo de leite, mas um leite que tem os seus nutrientes. Eu me lembro que as nossas crianças, tudo pequenininho, né, nem cresceram muito, eles mamavam, e às vezes não era suficiente, e a gente tinha que comprar o tal de NAN. Pensa num leite caro aquilo, nunca vi uma latinha daquilo na época. Eu me lembro que eu trabalhava e era só para comprar aquele tal de leite, e a gente vai juntando em casa, fazendo aquela pirâmide, né? Todos aqui já passaram por isso. Por quê, meus irmãos? Porque o leite é o essencial para a criança, é o essencial para o recém-nascido. Então, quando a gente fala, quando Paulo expressa esse capítulo, esse versículo 2 do capítulo 3, com leite vos criei, né? As pessoas interpretam às vezes que para novos convertidos não se pode pregar todo o evangelho. Para novos convertidos, para pessoas que estão chegando, tu tem que pregar menos, sim, ou não pregar toda a verdade de Deus. E isso é um erro, é uma falácia. O que Paulo está falando aqui é a respeito da profundidade. Não é um recém-nascido, ele não come carne, mas ele toma o leite. Só que este leite tem todos os nutrientes. É o que o ministério infantil da nossa igreja faz. A mesma aula que se dá para uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, sobre Jesus, sobre o plano de salvação, é a mesma aula que se dá num doutorado de teologia, numa pós-graduação teológica, só que com uma profundidade diferente. É isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto. Ele chega e ele diz o seguinte: eu não pude falar com vocês como espirituais. Falou, vocês são crianças, vocês são meninos. E aí ele explica por quê. No verso 3, ele diz: porque se há inveja, contenda, dissensões, não é, entre vós, e vocês andam segundo os homens. Paulo já chega, escreve para aquela igreja, ou melhor, dizendo para eles: gente, vocês não amadureceram. E é o primeiro aspecto que eu quero falar aqui, que Paulo destaca: a igreja como família. Irmãos, a igreja é a família da fé. A igreja é a família da fé. Você sabia disso? Nós somos a família da fé. E o alvo da igreja como família, qual é? O alvo de uma família. Você vai constituir uma família, né? Você casou e vai constituir família. Então qual é o alvo da família? A maturidade. O filho que nasce do ventre, ele cresce, ele se fortalece, ele é ensinado, ele amadurece, até chegar, não é a estatura de homem ou de mulher, não é de um cidadão de bem. Então, o primeiro princípio que eu quero destacar aqui é a igreja como família, irmãos. Nós somos uma família. E uma família precisa crescer. Os filhos têm que crescer. Os filhos têm que amadurecer. Os filhos têm que se alimentar, não é? E é interessante porque, olha, irmãos, tem gente na igreja, existem pessoas que às vezes estão há anos na igreja, mas nunca amadureceram na fé, nunca cresceram na graça, nunca cresceram no conhecimento,
são anões espirituais. São pessoas que muitas vezes se deixam levar por qualquer falácia, por qualquer assunto. Eu conversava eu vou citar aqui um irmão daqui do SEAD, eu conversava com o irmão João esses dias, com o irmão João Meirelles, né? E a gente conversando sobre acontecimentos, né? Antes de eu vir para cá, antes de nós chegarmos aqui com a nossa família, e o irmão João disse que alguém chegou para ele e disse: olha, eu vou ir embora, eu vou sair, eu vou não sei para onde. E o irmão João respondeu: eu não, eu vou esperar, eu vou ficar no meu lugar, porque eu estou aqui, apesar de amar o pastor, amar os homens que Deus colocou sobre mim, mas a palavra é maior do que o homem. E eu gostei daquilo ali. Isso é sinal de amadurecimento espiritual. Por que Paulo começa chamando aquela igreja, esta igreja, que os irmãos já estudaram no primeiro capítulo, que era uma igreja problemática, era uma igreja cheia de problemas, era uma igreja que não conhecia, e uma das coisas que eu destaco, irmãos, é o cristão não conhecer a sua liberdade cristã. Você sabia que nós somos livres? E muitos de nós não conhecem a sua liberdade, não sabem usar a sua liberdade em Cristo Jesus. Irmãos, o cristão é livre. O crente é livre em Cristo Jesus. Você já viu que tem pessoas, irmãos, que quando não eram crentes, você já viu isso? Ela era alegre, ela ria, falava com todo mundo, se dava com os parentes, né? Claro, mas praticava coisas erradas, bebia, fumava, né? Ia, dançava, agitava lá. Só que, escute só, se converteu, veio para Cristo. Mas parece que aí não ficou triste no evangelho. Parece que depois se converteu, aí diz: agora eu não saio, agora eu não faço nada, não visito ninguém, eu me enclausurei no meu mundo, me fechei, é só igreja, casa, igreja. Parece que a pessoa, ao invés de se libertar, se entristeceu. Nós temos que entender uma coisa: Deus trabalha no nosso caráter. É o caráter do cristão que muda. Mas se você era alegre, tem que continuar alegre. Se você era engraçado na tua família, tem que continuar engraçado para a tua família. Se você era feliz enquanto estava com seus familiares, tem que continuar sendo feliz. Mas às vezes as pessoas, sabe por que muitos não vêm para a igreja? Porque às vezes olham para um cristão e dizem assim: não, é um povo fechado, é um povo triste, é um povo que não faz nada. Outro dia nós recebíamos uma pessoa ali na matriz, eu e a minha esposa, e aquela pessoa dizia: não, mas a minha filha não vai em lugar nenhum, meu filho, o genro não faz nada, é só igreja, é só esse hino, é só televisão, é só palavra de Deus, e eles não têm alegria nenhuma. E aí eu disse para aquela pessoa assim: pois é, mas não é por eles não foram eles que vieram me procurar porque estão doentes, estão com problema, estão depressivos, não é? Nós não fizemos nada dessas porcarias do mundo e temos alegria na alma e somos cheios do Espírito Santo. Eu vi a prefeita falando hoje que nas festas, agora por causa da pandemia, não tem pagode, não tem samba, não tem rodinha de pagode, não pode nada, né? Todo mundo distanciamento. Aí o pessoal reclamando, xingando, que quer sair, que quer beber com a galera, quer encher a cara. Irmãos, nós não fizemos nada disso. E nós temos uma alegria na alma, uma alegria no coração. Nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Agora, se tu não é feliz com Cristo, tu está com algum defeito de fabricação. Tu precisa descobrir a tua alegria em Cristo Jesus. Eu me lembro que quando eu era adolescente, nós levamos um colega de aula na igreja. E o meu pai, o pastor Raul, a irmã Yara, sempre criaram nós na igreja, mas sempre com aquela liberdade cristã. E eu tinha um colega que tocava na igreja com nós, lá em Porto Alegre, adolescente também. Já os pais dele eram uma outra criação, já era mais um regime, sabe?
E cada um cria o seu filho do seu jeito, ninguém tem que se envolver. E eu me lembro que o nosso colega veio, estava indo para a igreja com nós, e esse colega de aula, que não era cristão, e o meu amigo, que era crente, começou a falar no ouvido dele: tu sabe, agora tu vai vir para a igreja, tu não pode fazer mais nada. E ele regalou uns olhos desse tamanho. E ele começou: tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquilo outro, tu não pode. Ele falou uns 10 não pode. O guri regalou uns olhos desse tamanho, falou: eu vou embora então. Ele disse assim: não, espera aí um pouquinho. Tudo isso que ele falou aí é verdade. Mas agora eu vou te dizer algumas coisas que tu pode. E comecei: tu pode ser muito mais feliz, tu pode ter um futuro de bênção, uma vida próspera, tu pode ter isso. E fui falando tudo que ele podia na pessoa de Cristo. E ele se converteu a Cristo. É isso que nós precisamos entender. Irmãos, o amadurecimento, ele precisa vir. E Paulo chega em Corinto, chamando a igreja de criança, dizendo: vocês são imaturos, porque vocês estão em dissensão, vocês, um segue Paulo, eu já falei isso no capítulo 1, mas eu vou repetir: um segue Apolo, outro segue Paulo, outro segue Cefas. 4 grupos nessa igreja, que são os 4 grupos mais famosos, o grupo de Paulo, Apolo, Cefas e o de Cristo. Tinha um que seguia Cristo. Tinha um que dizia assim: não, nós não aceitamos governo humano de ninguém. Você acredita que tem gente assim? Não aceita governo humano de ninguém. Ele é tipo um anjo no meio dos carnais, assim, das pessoas de carne e osso. Ele já virou, ele é só um espírito ali. Então ele não se comunica com ninguém. Não, mas o pastor não, mas o pastor não manda em mim. Ah, mas o encarregado da congregação, não, eu só obedeço Jesus. Você acredita que tem gente assim? Não aceita governo humano. Não, quem me chamou foi Deus. Não, o pastor, os antigos já tentaram, o pastor Beto tentou, e não é esse grandão aí, que está sempre com essa camisa azul aí, que vai querer botar regra agora. O grupo de Cristo, irmãos, era o mais complicado da igreja de Corinto, por incrível que pareça, porque os outros ainda tinha o Paulo, tinha o Apolo, tinha o Cefas. Então ainda o líder podia dar uma controlada nele ali, É como os encarregados das congregações aqui, cada um dirige uma igreja. Então às vezes se tem uma situação de um membro lá na igreja, eu digo: irmão Guilherme, converse com o fulano lá, irmão Carlos Abílio, converse com aquela irmã lá. Mas aqui não, irmãos, a Bíblia nos prova que eles tinham o seu líder, o seu pastor, o seu apóstolo ali, tinham eles como um Deus, não, eu só obedeço a Apolo. Apolo prega, Apolo é pentecostal, Apolo é cheio do Espírito Santo. Não, eu gosto de Cefas. Aí as pessoas batiam no peito e diziam assim: não, quem me batizou foi Paulo. Paulo, o apóstolo. Paulo, o grande homem. Quem te batizou? Quem me batizou foi o Apolo. Não. Os irmãos estão entendendo? Era uma igreja que na verdade não cresceu na graça e no conhecimento. Eles não cresceram espiritualmente. Irmãos, os grandes problemas hoje das igrejas, e isso no Brasil e no mundo, são esses tipos de grupos que se criam às vezes no nosso meio. Quantos os irmãos conheceram lá, que daqui a pouco levanta alguém, começa a chamar os holofotes para si, Não, porque não é bem assim. Sabe aqueles revolucionários que se levantam no meio do povo, Não, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E aí já junta um grupinho ali. Quantas igrejas que foram divididas, porque a palavra dissensão aqui é isso, se dividiu, se fragmentou. A palavra no original aqui, irmãos, é facção. Criou-se facções, grupos. Aí daqueles grupos alguém saiu, foi para lá, abriu um trabalho lá, foi para cá, foi para lá. Na verdade, que os irmãos, eu não vou pedir perdão, mas eu estou falando aqui o que o Espírito de Deus colocou no meu coração.
hoje, irmãos, a grande maioria de ministérios que nascem, eu não digo todos, eu não vou generalizar, mas a grande maioria que nascem por aí são ministérios formados pela insubmissão, pela falta de maturidade. As pessoas às vezes saem, aquele grupinho lá com 5, 6, 10 pessoas numa garagem, né, sofrendo. Alguém olha e diz assim: não, pastor, mas estão glorificando o nome de Jesus? Claro que estão, irmão. Se tu cantar no banheiro, tu está glorificando a Deus. Mas as pessoas são movidas pelo seu egocentrismo, não é pela sua soberba humana, às vezes pela falta de humildade. E era o que acontecia em Corinto, uma igreja separada por grupos. Uma igreja que o povo se reunia, mas estava dividido. Você acha que um negócio assim vai prosperar, irmão? É melhor você ter 100 pessoas unidas do que 300 divididas. E é por isso que é o primeiro aspecto que Paulo fala, a igreja como família. E o alvo da família é a maturidade. Olha que a gente sofre. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. E quem vai ter filho também, levanta a mão. Ah, vai ter. Estou profetizando já. E aí eu pergunto para quem tem filho, não é fácil, pastor Beto, pastor irmão Carlos Abílio, não é fácil você tratar o filho. Tem 2 me olhando aqui, coisa querida do papai, tudo pequenininho, né? Que lá em casa, se precisar passar uma vara, tem que ser eu, né? Porque a André é só subir num banquinho, mas a André é corajosa, se precisar ela sobe no banquinho, ela manda ele se sentar. Os irmãos estão me entendendo? Não é fácil, irmão, criar um filho, porque você quer que ele tenha maturidade, você quer que ele cresça, e não é só no tamanho, você quer que ele desenvolva no intelecto. E aí, mas aí tem uma outra situação, e você já viu, é um outro tema que nós podemos falar numa outra oportunidade, pais imaturos. Você já viu um pai imaturo, uma mãe imatura, como é que vai gerar, vai criar um filho, de que jeito? Alguém diz, pastor, a maturidade vem com os anos. Nem sempre, irmão. Tem gente que tem 10 anos de fé, mas tem mais maturidade de que às vezes alguém tem 30 anos de fé. Porque a maturidade, meus irmãos, ela não vem com idade, não. Ela vem com a profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Quem sabe alguém aqui me ouvindo esta noite em casa, porque nós sempre temos irmãos que nos assistem, essas lives vão longe. Nós temos aí hoje um legado de seguidores que nos acompanham, a igreja de Pelotas, pela internet. Maturidade espiritual, irmãos, a igreja precisa. Nós somos uma família. Nós não podemos ser norteados, sabe, pelo vento, pelos invencionismos. Às vezes eu fico observando algumas pessoas. Claro que criança gosta de bagunça, irmão. Criança gosta de sorvete, de traquinas, bolachinha recheada. Às vezes a gente vê um povo aí, né, por aí, que só gosta disso, só de oba-oba, só de festa, só de... Não, nós temos que amadurecer. Nós temos que saber que somos igreja, somos família, temos um pastor, temos um líder, mas ele não é o dono da igreja, ele não é um detetive que cuida da minha vida. Acima do pastor estão os olhos do Espírito Santo que me contemplam todos os dias. Oh, glória a Deus! Era isso que Paulo estava dizendo quando ele começa nos primeiros capítulos. Depois ele explica, ele diz, gente, eu não sou melhor do que ninguém. No outro capítulo que nós lemos, Paulo diz uma coisa que eu nunca vi um pastor dizer. Ele falou, dou graças a Deus que eu não batizei ninguém. Ele diz, dou graças a Deus que eu não batizei ninguém aqui. Olha, você já viu um pastor dizer isso? A gente quer batizar. Mas ele diz, dou graças a Deus. Por quê? Porque ele viu que aquele povo era assim. Batizou, Apolo me batizou, agora ele é meu pai.
meu pai póstulo. Não sei se aqui em Pelotas tem, mas lá em Porto Alegre tem igrejas que chamam o pastor, não é pastor, é apóstolo. E aí chamam ele de pai póstulo, né? Eu vou começar a intimar vocês para me chamar de pastor. Pastor. Irmão, o pastor não deixa de ser um pai, é verdade ou não é? Mas não dessa forma. Dessa forma que a igreja de Corinto estava vivendo. Desta forma que o povo aqui, Paulo diz, gente, olha aqui, ó, eu plantei, olha só, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. O verso 7, ele diz, olha aí na sua Bíblia, não é o que planta que é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aí ele também vai afunilando, dizendo, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Ah, irmãos, a igreja como família, nós somos uma família, irmão. Claro que a gente tem uns membros da família que às vezes meio desgarrado, né? Tem uns que não querem se enturmar, não querem se... Isso aí tem até em família. Família biológica. Ou vai dizer que tu não tem aquele parente que nunca vai em nada? Eu não me misturo. Deixa eu na minha. Eu vou só no fim do ano eu vou lá, abraço todo mundo, pego o meu presente de Natal, aquela meia, né? Que todo mundo dá meia no Natal. Repreende, Jesus. Mas todo mundo precisa de meia também, né? Eu não me misturo muito. Quem tem um parente assim, não levanta a mão. E parente a gente não consegue se livrar dele, irmão, não adianta. Tu vai ter que amar os teus parentes. Ah, pastor, aí tu forçou agora. Deus vai te dar graça para te amar mais os teus parentes. Não, pastor, não. A minha sogra... Vai amar a sogra, sim, a Bíblia manda. A minha nora, aquele genrinho. Maturidade, irmãos. A igreja de Corinto era uma família dividida, uma família de filhos anões, de gente que não crescia. Mas vamos lá, em segundo lugar, para nós ganharmos tempo aqui. Verso 9, Paulo vai falar agora da igreja, primeiro, a igreja como família. Segundo, a igreja como um campo. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois o quê? Lavoura. Diga comigo, porque nós somos, mais forte, irmãos, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Aleluia. Nós somos lavoura de Deus. Segundo aspecto, a igreja como um campo. E a igreja como um campo, paz, meus irmãos, qual é o nosso alvo da igreja como campo? Quantidade. Claro que nós não estamos, né, irmãos, correndo atrás de quantidade, mas nós não podemos, porque existe dois extremos. Existe a numerolatria. O que é numerolatria? Idolatrar números, né? Correr atrás de, temos que encher essa igreja, temos que buscar povo, e nós temos que ficar a igreja maior aqui de Pelotas, e temos que fazer um pavilhão para 5.000 pessoas, e sabe aquela... Isso é importante, nós temos que crescer, mas nós não podemos colocar isso como meta principal, porque Deus não é pastor, Deus não é Deus de números. A obra do Senhor, ela é acrescentada, e Atos dos Apóstolos diz que todos os dias acrescentava era Ele que fazia crescer, porque nós somos cooperadores de Deus.
E hoje se vê por aí, meus irmãos, dois extremos, a numerolatria, né, que é alguém correndo atrás e vamos lá, vamos encher a igreja, temos que encher a igreja, temos que encher. E aí eles transformam o evangelho numa mercadoria, eu falei na outra terça, transformam o evangelho num produto de mercado. Ah não, esse povo aqui gosta disso, então vamos dar isso para eles. Esse povo aqui gosta do movimento, eles gostam de dente de ouro, asa de anjo. Então vamos dar isso para eles. Gente correndo nos corredores e se rodopiando e aquele barulhão, vamos dar isso para o povo. Produto de mercado. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho, ele faz barulho também, mas o barulho que ele faz é pela palavra. Hoje tem crente aí correndo atrás de pai de santo gospel. Não, eu vou lá na casa daquele irmão que ele tem, parece que o irmão recebe um espírito na hora, e aí dá um negócio para ele. Claro que a gente tem que buscar oração, a gente tem que pedir para as pessoas orar, e Deus tem homens e mulheres que Ele usa. Mas nós não temos que ter pai de santo, irmão. Um dia me ligou alguém e disse: pastor, estou ligando para o senhor. O que o senhor tem para me dizer aí? Eu disse: bom dia. Mais alguma coisa aí, pastor? Orai e vigiai. Não, mas Deus não falou nada comigo a respeito de mim. Não, ainda não. Porque se Ele falar, e se Ele tivesse falado, eu já tinha falado para ti. Porque eu não levo recado para casa, irmão. Só que Paulo, ele enfrenta nessa igreja isso. Hoje, irmãos, o evangelho está virando um produto de mercado. As pessoas estão conhecendo um evangelho. Eu estou repetindo coisas que eu já falei nas outras terças, mas tem gente que não ouviu. Estão pregando um evangelho só de transformação física. Eu creio em milagres, irmão. Eu vi Jesus ressuscitando mortos. Eu vi Jesus ressuscitar uma criança de 9 meses nos braços do meu pai, quando ele levantou ao céu. Eu tinha 10 anos de idade, eu vi Jesus ressuscitar uma criança. Mas não era esse movimento diabólico, neopentecostal, essas doideiras que estão invadindo as igrejas por aí. E aqui em Pelotas a gente vê isso bastante por aí, pelas internet. Não é esse o evangelho que vai nos levar para o céu. Um evangelho que nos movimenta apenas por fora, mas não tem lágrima nos olhos, não tem rosto no chão. O evangelho da cruz é aquele que coloca os homens por terra, faz a sua vida mudar e glorificar o nome do Senhor. Lagamai shebra hasei. Ou você acha que eu não me preocupo com quantidade? Claro, irmão. Uma cidade como a nossa, as estatísticas são terríveis aqui em Pelotas, irmãos. Se cada crente aqui, e eu quero que você venha sábado no nosso seminário de missões urbanas, venha nesse sábado, em nome de Jesus. Eu estou orando para Deus quebrar esse bloqueio que tem na mente de algumas pessoas. Nós temos que nos preocupar com quem está lá fora. Com quem aqui bem pertinho de nós, talvez aqui do lado nesse pavilhão, aqui nos fundos desse momento, está se drogando. Está fumando uma pedra de crack. Abagachai, urabacandaraia. Oh, aleluia, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração e eu quero que Ele abra o teu coração também. Nós temos que nos livrar da numerolatria, mas temos que entender que há milhares e milhares de almas que precisam de Cristo. São dois extremos, irmãos. Numerolatria e a numerofobia.
É aquele tipo de líder. Agora eu falo para os pastores, encarregados de igreja, líder de departamento, que a igreja está vazia e ele não está nem aí. Não tem nenhum crente lá e não produz nada, não cresce. Aqui nem aquele hino da Elane de Jesus. É todo dia a mesma coisa. É outro extremo, coloca desculpa. Não, mas está assim por causa da pandemia, porque... São dois extremos. Paulo diz o seguinte, irmãos. Nós somos lavoura. Aleluia. Nós somos lavoura. Olhe para quem está do seu lado e diga, nós somos lavoura. Aleluia, tu é trigo. Nós somos lavoura, pastor Beto. Eu não sei, eu não quero pecar, mas nós somos lavoura e nós vamos produzir frutos para o reino, a nossa lavoura vai produzir. Quem sabe a terra estava fraca, mas o calcário do céu desceu sobre ela. A chuva serôdia está sobre Pelotas. Eu tenho profetizado em todos os cultos. Eu tenho profetizado sobre esta cidade. Ai, xerabrahacei. O tempo se vai, irmãos. Diga, igreja como família. Igreja como lavoura, como um campo. Em terceiro lugar, para nós ir para casa, Paulo fala da igreja como um templo. Olhe para mim, santuário. Santuário de Deus. Põe a mão no teu peito assim, ó. Diga assim, eu sou templo. Diga, eu sou santuário de Deus. E o meu alvo é a qualidade. Diga, eu preciso melhorar a minha qualidade. Aleluia. Aleluia. Você sabia que a adoração tem qualidade? Você acha que Deus recebe qualquer coisa? Se fosse assim, ele tinha recebido a oferta de Caim. Deus não recebe qualquer coisa, não. A adoração tem qualidade. Você está oferecendo algo que Deus nem se agrada. Nós somos templo de Deus, irmãos. Sabia disso? O templo não é esse pavilhão aqui, esse prédio aqui. O templo sou eu e você. Porque se lacrarem a porta amanhã, a justiça vier aqui, e o exército se instalar aqui na frente, como já fizeram em alguns países, e lacrarem aqui e disserem, não tem mais culto. Eu sou templo. Ninguém arranca ele daqui. Oh, glória a Deus. Antes de chegar no templo SEAD, eu já estava no templo lá em casa aqui. Hoje à tarde eu falava com ele, eu dirigia e dizia, eu preciso pregar para este povo. Eu preciso que tu abras a porta da palavra. O tempo é de crise, de pandemia. As pessoas estão desiludidas. Há trevas se instalaram sobre a nossa nação. E eu dizia, mas eu preciso. E o templo aqui dentro se renovava. Quem pode levantar a sua mão e buscar o renovo do seu santuário? Você é santuário, irmã. Você é santuário, santuário de Deus. Diga comigo, qualidade. Eu já entrei em igrejas cheias de templos
vazios. Diga comigo, igrejas cheias de templos vazios. Entendeu? O que é que eu desenho? A igreja lotada de pessoas, mas os templos, templo vazios. Por isso que às vezes você pega igrejas cheias, é um peso espiritual, pecados encobertos, mentiras, dissensões. Irmãos, onde está a palavra de Deus, o diabo não resiste. Onde está a palavra de Deus, o inferno tem que bater em retirada. Oh, glória a Deus. Aleluia, nós somos santuário dele. Santuário dele. Nós somos santuário dele. Será que o fogo ainda queima no teu altar? Será que você sente a luz ainda acende dentro de você? Fique de pé, fique de pé. Porque não é o que planta, nem o que rega que é alguma coisa. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço essa oração. Santuário em teu louvor. De novo, diga. Faz de mim, Senhor, faz de mim um santuário. Levante a sua mão direita. Levante a sua mão e diga: eu sou santuário dele. Eu sou geração eleita, sacerdócio real. Nós somos o povo escolhido de Deus. Alai, amandorachai, urabacandarai, adore, adore, adore. Levante as suas mãos aos céus e adore. Adore, porque nós somos família. Nós somos campo, mas nós somos também santuário de Deus. Santuário de Deus, santuário de Deus. Oh, aleluia! Santuário, santuário. Aleluia! Olhe para mim. No meu santuário não entra pandemia, irmão. Meu santuário não entra Covid, não tem pandemia. No meu santuário não tem tristeza, no meu santuário não tem problema, no meu santuário, aleluia, o santuário, o meu templo, aqui não entra nada disso. Aleluia, aleluia, porque a pandemia vem, a crise vem, as lutas vêm. Mas a minha comunhão está no Senhor. Quero orar por você. Nós não podemos reunir o convite para não aglomerar, mas você pode levantar a sua mão direita. Levante a sua mão direita, deixe o Espírito Santo te renovar. Aí na tua casa você precisava desta mensagem. Oh, glória a Deus, há pessoas chorando em casa diante da sua mídia lá, televisiva, smartphone. Há pessoas que estão chorando agora. O Espírito de Deus renova as tuas forças.
Você é família, você pode estar desgarrado. Quem sabe os teus familiares espirituais te escorraçaram, te empurraram para longe, te dividiram. Volta para a família, volta. Pai, nós estamos na tua presença. Aqui está a tua igreja nesta terça-feira. Nós oramos agora e ministramos sobre eles a tua graça, a autoridade, a tua unção agora. Que todo laço do inimigo seja desfeito. Que ela possa entender que como igreja somos família. Que como igreja somos campo, lavoura de Deus. E como igreja somos santuário do Senhor, templo do Espírito Santo. Toma ela agora, toma ele agora. E renove as suas forças, em nome de Jesus. Faz assim, ó, dá um soquinho no teu irmão, diga pra ele: santuário, santuário, diga, santuário. Te dar o meu louvor.